Lula prepara 2 propostas para a segurança pública, além da PEC já anunciada. Segundo o Estadão, o Ministério da Justiça prepara uma lei antimáfia que deve facilitar o sequestro de bens de organizações criminosas e de seus líderes, além de estabelecer regime de cárcere mais duro para os integrantes das facções. Os criminosos seriam privados de visita íntima, ficariam isolados dos demais presos e não teriam os direitos reservados aos presos comuns. Quero começar essa rodada aqui com a professora Cíntia Nunes. E aí, você acha que esse projeto vai para frente? E aí, privar de visita íntima, prender separado? Meu Deus. Será que eu falo o que eu penso? Mas Fala, enfim, professora. já que eu tô aqui, para mim, ninguém deveria ter direito à visita íntima se está preso, para começo de conversa. Tá? Então, lá dentro, com todo respeito à possibilidade de ressocialização, mas você tem que cumprir, e não deveria nem ter visita íntima, entre outras coisas, como deveria ter saidinha, não deveria ter nada. De toda forma, a despeito disso, eu entendo que é uma pauta difícil de ser aprovada. Por quê? Porque nós temos aí, claro, né, a pluralidade de opiniões, e nós vamos ter pessoas que têm uma outra visão das coisas, mas eu honestamente gostaria que essa pauta passasse para que a gente tivesse uma repressão melhor. De toda forma, o Brasil é prodígio na produção de leis que são boas. O problema é executá-las e o problema é fiscalizar. Então, criar lei por si só não muda a nossa realidade. A canetada não faz ter mais segurança, não vai acabar com as facções. O que a gente precisa ter realmente é uma polícia aparelhada, a gente precisa ter uma polícia que tenha estrutura, que tenha apoio, e que realmente a gente tenha uma estrutura carcerária, inclusive, que com a dignidade que é devida aos presos. Eu não, de forma alguma, digo que eles não devam ter a dignidade de uma existência, não é isso, mas que, de toda forma, deveria essa segurança se aplicar a muitos outros, né? Então, acredito que talvez não passe por outros entraves e outros interesses. E aí, Rodolfo, como é que você vê esse projeto? Quem for de facção, acabou a visita íntima, não fica preso com outros presos comuns, alguns direitos mais restritos ali. Como é que você vê? O direito à visita íntima está previsto na lei, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, porque é o que defende, mas é o que defende a oposição. Também, para mim, eu vou na mesma linha da senhora, professora. Para mim também não tem que ter. Mas isso daí mudaria a lei, justamente. Teria que mudar a lei. Mudaria a lei. Esse é a grande nuance, esse é o grande imbróglio dessa PEC. Está dentro da PEC, né, Nelson? Não, na PEC não. É um projeto de lei. Mas um projeto de lei, que aqui tem PEC da segurança, PEC não sei o que lá, e agora projeto de lei. Mas me causa muita estranheza, e eu fico bem feliz com isso, mesmo me causando estranheza. Olha só, complexo, né? Porque vem do governo essa ideia. Não vem de uma oposição. Governo garantista, né? Ministério da Justiça, ministro Ricardo Lewandowski. E olha só que sensacional, porque se nós estamos num Brasil que é pró-réu e tudo que diz respeito ao benefício do preso é colocado em favor a ele, acabar com a visita íntima vindo do governo é quase que a gente tem que dar aleluia aqui nesse momento, porque é o que a gente não vê isso todos os dias. E para mim seria ótimo se acabasse, porque você ia doutrinar o preso de uma forma diferente. Nós estamos num país onde tem muitas regalias para o preso. O preso ele é beneficiado de diversas formas. Saidinha, visita íntima, direito a não sei o quê. Acabando com a visita íntima, talvez ele vai pensar 2 vezes em cometer um crime. Ô, Guilherme Mendes, quero te acionar aqui porque se passa, vamos aqui partir do pressuposto de que isso é votado, aprovado, vira lei. Isso aí tem vida longa? Você acha que isso aí não esbarra em algum ponto de inconstitucionalidade? Como é que você vê, Guilherme Mendes? Eu não sou nenhum especialista em direito penal. O doutor Maurício aqui vai nos falar com muito mais propriedade, mas eu entendo que isso é inconstitucional. Até porque a origem do crime, né, do criminoso, se ele participa ou não de uma determinada organização criminosa e tal, no meu entender, não pode impingir a ele tipos de pena diferente do que aquele que comete um outro tipo de crime. As penas se dividem lá em algumas categorias, né? A gente vai ver um pouco mais detalhadamente sobre isso, só que o cômputo da pena, né, o quanto da pena e a forma como ela vai ser cumprida, no meu entender, a nossa Constituição não permite essa diferenciação. Daqui o que a professora Cíntia colocou, a gente pode discutir ou não, vai ter ou não visita íntima, isso valeria para a totalidade da massa carcerária. Agora, você dizer que alguns
detentos vão poder ter visita íntima e outros não vão poder, de acordo com a natureza do crime que eles cometeram, me parece que isso não tem respaldo na Constituição. Mas volto a dizer, não sou nenhum especialista na área aí, que estou até curioso em ouvir o doutor Maurício, que vai certamente falar com mais propriedade do que eu. Você sabe que, em alguns casos, alguns crimes, já há o indeferimento do direito à visita íntima. Vocês se lembram do maníaco do parque? Em algum momento ele começou ali um relacionamento iniciado por cartas, porque ele recebia muitas cartas, né? E alguém começou a visitá-lo ali, se apaixonou pela personagem e em determinado momento houve um pedido dessa pessoa falando que já era namorada do maníaco do parque e que gostaria de ter visita íntima. A justiça negou essa visita íntima para essa então namorada do maníaco do parque, e ela foi se despedir dele, ali o relacionamento foi acabando. No dia da despedida, isso está num livro, inclusive, muito bom, do Ulisses Campbell, que fala sobre esse caso, ele pediu um último abraço, ele deu um abraço nela e mordeu e arrancou os lábios dela. Você vê como esta mulher estava em risco se essa visita íntima fosse autorizada para ela. Ele não era faccionado, né? E não era faccionado, exato. Fala aí, Maurício Felberg, qual era a sua opinião? Olha, tem bastante questão delicada envolvendo. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não sou exatamente um especialista em direito penal e criminal. A minha área é empresarial, embora a gente está no direito na advocacia há algumas décadas e conhece alguma coisa, mas não é exatamente a minha área. Mas, assim, essa questão de se indeferir determinados direitos, tudo tem a ver com a execução da pena. Então, é uma questão de execução penal. No caso ali do maníaco do parque, você vê que a medida tinha fundamento e acabou acontecendo isso que o Nelson relatou. Nunca, como colocou o Guilherme, na origem, na base de determinados grupos terem direito a um benefício ou outro. Primeiro, e outra coisa, como saber quem é da facção? Tem a carteirinha, está registrado, é no arquivo? Como é que vai se verificar isso? Tem muitas questões que esbarram aí talvez numa inconstitucionalidade da medida, como vocês já anteviram. Então, dependeria muito de se analisar esse projeto de lei, não é uma emenda, é um projeto de lei federal, e verificar os requisitos. Parece que eles barram em algumas inconstitucionalidades conceituais, Nelson. E aí? Quero saber de vocês agora mais resumidamente. Vocês acham que deveria mudar essa questão da visita íntima no geral, para todo mundo? Ou não? Como é a proposta aqui da nossa proposta aqui da nossa participante? E eu acho mais ainda que deveria ter trabalho forçado. Não é o que trabalho forçado? Aí acho que é inconstitucional, né? Mas é inconstitucional. Tô dizendo, a minha opinião, deveria ter que trabalhar. A gente aqui fora para comer precisa trabalhar, lá dentro precisaria trabalhar também. E olha só o que diz o artigo 1 e os incisos 10 e 11 do artigo 40 da Lei 7.210, que passou a vigorar lá em 86. É isso? É isso mesmo, 84, desculpa. Manter relações sexuais pelo menos uma vez por semana com cônjuge, companheiro ou companheira, namorado ou namorada, respeitada a sua orientação sexual. Ou seja, nesse momento tem muitos casais com inveja disso. Essa é a grande questão. A gente dá o direito ao preso a fazer isso e você que é casado, meu filho, tá nessa situação ruim. Uma vez por semana, hein, Rodolfão? Tá na lei. Tá na lei. Se tá na lei, você que tá solto agora cumprindo o seu dever de cidadão, por favor, faça o seu trabalho. Mas vamos lá. Pelo princípio da equidade. Você, Guilherme Mendes, que é um defensor da família brasileira, você acha que isso é uma medida de ressocialização ou pelo menos de manutenção do seio familiar do preso? Como é que você vê o direito à visita íntima, Guilherme Mendes? Eu acho que é um direito que sobretudo no nosso sistema penitenciário, né, falido, ajuda, e quem diz isso não sou eu, são os especialistas aí que ajudam a diminuir a tensão que existem nos presídios, na medida em que aquela pessoa consegue, de alguma maneira ali, com o seu parceiro ou a sua parceira, extravasar parte dessa energia, e aí a energia sexual, conforme tem esses encontros. Veja, não sou eu que vou defender isso sem nenhum amparo técnico, mas eu creio que é sim um direito importante de ser mantido como ressocialização, porque a gente está considerando aqui o bandido. Agora, a pergunta que fica e no caso isso de uma família realmente, não é? Um casal que tem filhos e tudo mais, e um dos entes ali foi preso. Essa visita, ela é atribuída ou taxada da mesma maneira? Porque a gente tem uma ideia aqui que vai a namorada, ou vai uma garota de programa, ou vai alguém ali para visitar o preso. E acho que não é bem essa a realidade de todos os encontros. Então, eu sou favorável à manutenção
Óbvio, mas também sou favorável à melhoria dos presídios de uma maneira geral, algo que é bastante utópico aqui no nosso país. Um caso de repercussão que tem algo parecido com isso é o caso do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá, que se divorciaram em 2023, até porque a última vez que estiveram juntos foi em 2008. Foi, ou seja, da noite do crime. Exato, que quando foram presos, depois nunca mais se encontraram. São duas pessoas totalmente diferentes, né? Mas estão juntos agora, né? Não, estão separados. Passaram no Ano Novo juntos, inclusive. Então talvez esteja rolando aí um remember. Mas as informações são de um divórcio acontecido em 2023. Sim. Fecha esse assunto aí, Maurício Felberg. Bom, o Brasil, como antecipou a professora Cíntia, é o país das superleis. As leis brasileiras são maravilhosas. O Brasil tem leis que protegem o idoso, a gestante, a criança, o adolescente, o consumidor é super protegido no direito brasileiro. E também tem a questão da visita íntima, por se partir do pressuposto que é uma necessidade básica e elementar. E aí eu não posso deixar de mencionar o que disse o Rodolfão, né? Tem muita gente casada que não consegue ter exercer esse mesmo direito. Assim, é um super direito. Agora, deixando a brincadeira de lado, é inevitável brincar. A gente sabe que a visita íntima é porta de entrada para celular, para droga, para estratégias ilícitas, para bastante coisa que não tem fundamento, não tem como o Estado tutelar. Mas é previsto em lei. Enquanto é previsto em lei, a dura lex, sed lex, a lei deve ser cumprida. Se fizer um movimento legislativo para se alterar, aí eu vou apoiar. Enquanto for previsto em lei, a princípio vale. Óbvio que em execução penal, determinados casos têm que ser tratados especificamente, como foi muito bem ilustrada a questão ali do maníaco do parque. Pediu o Rodolfão, fecha rapidinho, Rodolfo. Rapidamente, a gente tem que tentar entender o GC. O governo prepara a lei antimáfia com foco em facções. A gente não está falando de um criminoso comum. A gente está falando de alguém que já supostamente tenha cometido crime e que possa ser um líder de uma facção. Você acha que essa pessoa que matou, que roubou, que estuprou, que enfiou o revólver na cabeça de um cidadão que acorda às 5 horas da manhã, ele merece a visita da mãe dele na cadeia? Aí é que e a mãe da vítima? Essa é a grande questão. Aí a gente nunca pensa na vítima. A gente nunca pensa na vítima. A gente está sempre pensando no coitado que vai receber lá, o coitadinho que vai receber visitas. Gente, eu acho que assim... agora aí é que tá. O cara que matou, o cara que roubou e o cara que estuprou continuam tendo direito à visita íntima. Mas se ele é faccionado do tráfico de drogas, aí não teria. Ou seja, o estuprador continuaria tendo, por isso o ladrão continuaria tendo. Entendeu? Essa é a discussão. Mas a gente segue porque eu quero te lembrar, esta notícia é boa. Todo acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. Então faça sua assinatura, tenha acesso aos conteúdos exclusivos. Entre lá, jp.com.br, você está vendo ali, conteúdos que só o assinante tem acesso. Vídeos, tem ali alguns artigos específicos. Esse é o privilégio do assinante do site jp.com.br. Com essa notícia a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Na volta tem muito mais debate, muito mais notícias para você aqui no Linha de Frente desta terça. Até já. Linha de Frente.